Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 8 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada do dia é Florence Poznansky. Ela é dirigente nacional do Partido de Esquerda, principal animador do movimento França Insubmissa, pela qual Jean-Luc Mélenchon disputou as eleições presidenciais, alcançando 11% dos votos em 2012 e quase 20% em 2017. Cientista política e engenheira civil, morou no Brasil por quase 10 anos, militando pela democratização dos meios de comunicação e representando o seu partido. Desde já, agradeço aos que se tornarem membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fizerem uma assinatura solidária em nosso site. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também agradeço àqueles que acionarem o sininho ou derem like nesse vídeo. São ações que ajudam a ampliar nossa audiência e a receita publicitária. Bom dia, Florence, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Breno. Muito obrigada mesmo por me convidar. Um programa que eu já assisti bastante, então é uma honra estar aqui agora como convidado participando. Florence, a França caminha para eleições presidenciais em abril de 2022. Muitas pesquisas indicam que Marine Le Pen, da União Nacional, antiga Frente Nacional de extrema-direita, teria fortes chances de vitória. Você concorda com esse prognóstico? Bom, eu não sei se o resultado mais importante da nossa conversa seria saber quem vai ser a próxima presidente. O que é fato, e que eu acho que a gente pode começar a refletir sobre isso, é que a gente está assistindo a uma fascização real da sociedade francesa e num quadro, assim, que nós avaliamos como protofascista, por vários fenômenos que, inclusive, a pandemia acelerou. Agora, a campanha eleitoral, como sabemos, é um processo grande, longo, que demanda vários momentos e chama também vários momentos que a gente ainda não conhece, então não posso te confirmar isso, eu espero que não, mas nós estamos assistindo sim a esse fenômeno e a gente pode conversar sobre isso muito para detalhar todos esses aspectos. Como é que você identifica esse fenômeno? Onde é que esse fenômeno da fascização se manifesta? Quais são as origens e as características desse processo? Sim. Digamos que dizer que esse fenômeno se traduz só pela expressão de um partido, que seria o partido da Marine Le Pen, o Rassemblement National, é claramente algo muito redutor. E essa fascização, ela se traduz em vários aspectos da sociedade, nas atitudes do governo, que hoje se considera o principal projeto alternativo ao projeto da extrema-direita, a gente pode voltar sobre isso, mas principalmente também em vários aspectos de comportamento da sociedade e dos meios de comunicação. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo assim, que é muito preocupante na maneira como a opinião pública está sendo pautada em torno de um novo termo. Não é tão novo assim, já na verdade tem mais de 10 anos, mas ele está sendo utilizado hoje na mídia francesa, pelos comentaristas franceses, pelos políticos, inclusive também de esquerda,
franceses, que é o termo de islamo-esquerdista. Não sei se já chegou... Islamo-esquerdista. Isso. Pelo menos eu não conheço. Ou seja, nosso movimento, principalmente, para definir, está sendo taxado de islamo-esquerdista. O que quer dizer essa palavra tão estranha, né? Islamo-esquerdista é, então, a associação, né, do palavra esquerda e do que tudo tem a ver com o conceito de Islã, né, um contexto de ameaças terroristas permanentes, etc. Ou seja, as pessoas que são taxadas de islamo-esquerdista são pessoas que, por denunciar o racismo, por denunciar as discriminações contra uma parte árabe da sociedade, são considerados potenciais aliados dos terroristas islamistas. E aí você cria essa associação de ideia e você repete isso continuamente até que as pessoas consideram que qualquer pessoa que vai questionar essas discriminações se torna simplesmente um islamo-esquerdista. Isso nos lembra alguns outros conceitos que a França conheceu, que eram os judeu-bolcheviques, né? Na época pré-Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe o que deu. Então, retomamos um conceito desses, onde, por exemplo, quando se fala de laicidade, que é um dos pilares fundamental, que faz parte da construção política republicana, que permitiu acabar com as guerras de religiões entre católicos e protestantes, principalmente, que mataram milhões de pessoas na história. Mas a visão de laicidade hoje, por exemplo, ela está sendo utilizada pelos defensores da extrema-direita como uma visão que simplesmente recusa qualquer expressão da diferença. Então, você tem casos, por exemplo, de pessoas que impedem mulheres com véu, por exemplo, mães, de acompanhar seus filhos na escola, ou acompanhar os filhos em trilhas de crianças fora. Isso, em nome da laicidade, está sendo permitido, entre aspas. Então, isso, para você dizer, que os islamos esquerdistas, né, retomando esse discurso, seria aqueles que tolerariam isso. Eu não vou dizer que esse discurso ele é geral, porque a gente ainda tem várias pessoas que mantêm e que sabem fazer a diferença, mas o que é impressionante é ver como que esse insulto se soltou e se tornou alguma coisa muito fácil de se cunhar os inimigos. Esse, por exemplo, é um exemplo, assim, a gente pode partir daí, eu tenho vários outros casos, assim, que eu posso trazer. Qual é a base social desse movimento de extrema-direita que, aparentemente, ganha competitividade a ponto de, eventualmente, vencer as eleições? Quem que apoia o União Nacional, o partido de Le Pen? E a que interesses ele serve do ponto de vista econômico e social na França? Bom, aí que tá, né? Eu só queria ressaltar, e é um pouco vamos dizer que esse projeto político dessa protofascização da sociedade, ele não, quando fala em projeto político, fala em termos, né, teóricos, né, não em termos de programa de partido. Ele não é o projeto de um partido só. E a gente pode, quando a gente faz a história do movimento de extrema-direita, a gente sabe que são um fenômeno social que embasa uma certa classe média, que envolve também uma forma de massas, com uma retomada aí de uma grandiosidade do país, enfim. Isso é um projeto político definido do partido, mas... vai além do partido. O problema é que a gente está numa polarização hoje, capitaneada pelo governo Macron, que entendeu que para ele ganhar a eleição nessa competição com ele e Marine Le Pen, ele precisa pegar os votos dela, né? Ou seja, ele precisa também se apropriar uma parte desse autoritarismo para
conquistar esse eleitorado. E, como sempre, o projeto da extrema-direita, de fato, isso é histórico, ele se baseia na construção de divisões, principalmente na destruição das capacidades de luta de classe, né, da organização da classe popular. Então, essas divisões são fáceis de se praticar a partir do medo do terrorismo, do medo dos migrantes, da crise social tremenda que estamos vivendo e do medo geral da crise sanitária. Mas isso está sendo trilhado também por ações claras do governo. Aí, por exemplo, eu vou falar de um dos instrumentos mais nítidos que tem demonstrado essa atitude, que é a polícia. Hoje, eu até, assim, pessoalmente, até assustei, porque eu deixei a França, eu fui fazer as manifestações no Brasil, onde eu peguei gás lacrimogêneas, enxerguei a polícia militar, e no início eu vi essas manifestações e ficava assustada. Eu voltei para o meu país e eu me deparei com situações piores. E hoje é impossível você fazer uma manifestação sem ter o perigo de enxergar ou com confrontos policiais ou com pessoas presas, militantes presos. A gente tem, inclusive, muitos casos de militantes sindicalistas, militantes do movimento social, os famosos coletes amarelos, né, que tem hoje vários problemas com a polícia. Então, a gente tem um aumento do autoritarismo e um descontrole assim, da capacidade de proteção da sociedade que deveria aplicar a polícia. E aí, enfim, você tem a prática de uma polícia que se empoderou nas ruas, na sua função repressiva, apoiado por uma série de aparato legislativo que facilita isso ainda mais. Eu acho que alguma coisa que chegou até o Brasil no final do ano passado foi uma polêmica muito grande de atender a demanda dos policiais de parar de filmar policiais nas manifestações. Eu acho que isso deve ter chegado aí. Ou seja, os policiais, na verdade, estavam preocupados porque alguns sofriam ameaças pessoais com imagens deles que estavam indo para as redes, então eles fizeram esse pedido foi atendido pelo primeiro-ministro, que eu propus uma emenda que proibia que se pudesse filmar em manifestações policiais que poderiam ser reconhecidos. Essa emenda, especificamente, não foi aprovada. Mas foi aprovada, junto com esse pacote, um outro pacote que chama Segurança Global, que permite o porte de armas fora do serviço, que permite a utilização de drones generalizada em outra situação para fazer repressão preventiva. E aí, enfim, esse empoderamento do instrumento policial é um dos outros fatores que mostra a facilidade que se tem a pensar a repressão da sociedade. E isso não é o fruto do programa político de Marine Le Pen. Isso é o fruto do programa político daquele que se considera o principal adversário dela, defensor da liberdade e da democracia. Você está colocando, portanto, tanto o governo Macron quanto a extrema-direita de Marine Le Pen como uma espécie de duas cabeças do mesmo corpo? Eles fazem parte do mesmo processo? Eu acho que isso vai além do contexto nacional. É que eu considero que esse processo de repressão, aí a gente vai numa reflexão global sobre o desenvolvimento do capitalismo, que é que esse desenvolvimento de repressão das massas e de controle é hoje um modelo bem sucedido em várias situações do mundo, e não diria só da França. Então, nesse sentido, é um caminho político
claro que isso envolve um processo de esgotamento das margens de lucro, enfim, a gente não vai repetir aquela história que você sabe bem, que o Operamundi abraça profundamente nessa discussão, mas estamos também nesse acirramento. Agora, eu não queria trazer esse quadro tão negativo, porque estamos também num contexto de efervescência política forte. Estamos à véspera das eleições presidenciais, numa situação de pandemia e de lockdown que nos impede vários encontros, mas temos uma atividade do movimento social muito forte, seja ela pelos coletes amarelos que estão continuando se envolvendo, seja ela pela conjuntura política de vários fechamentos de empresas que tem feito que houve muitas greves e muitas mobilizações sociais, algumas vitoriosas, a mobilização pelo clima, então o movimento social também está muito efervescente. E esse vai ser o elemento principal que vai determinar o resultado das eleições presidenciais. Você acha que esse crescente autoritarismo, a escalada repressiva, eles são instrumentos para dar seguimento ao desmonte do estado de bem-estar social, um desmonte que vem sendo operado há pelo menos 30 anos? Essa é a lógica? Com certeza, e a gente tem visto isso desde esse desmonte do estado de bem-estar, ele acontece há 30 anos, né? Inclusive, ele acontece, se a gente retomar aí o processo histórico, já numa situação de um estado burguês que transformou vários conquistas sociais que foram pensadas ao sair da Segunda Guerra Mundial como espaços cogeridos com o povo, né? O próprio sistema da Seguridade Social que temos na França, que hoje está sendo destruído aos poucos, o Conselho Nacional da Resistência pensou ele como um espaço cooperativo e envolvendo a participação dos próprios trabalhadores em vários espaços. Isso já não existe mais. É um sistema gerido pelo Estado e pelos sindicatos. Isso já não é mais assim. Não, a gente tem uma destruição de toda a participação popular nesses espaços e a gente tem um Estado burguês que administra várias situações de direitos, várias políticas públicas que permite uma forma de estado de bem-estar, mas considerando a população como beneficiária e não como coautora e co-organizadora desse processo. Mas, enfim, isso já é a situação que a gente tem. Mas dos 10 últimos anos para cá, e tem sido profundamente acirrado com o governo Macron, a gente tem o desmonte metódico de vários espaços, principalmente do Estado e do próprio funcionamento do aparato estatal, com a transformação do sistema de funcionalismo público, esse modelo de Startup Nation, né, que faz que agora você não tem mais ministério, você tem agências, você tem recrutamento, ou seja, a permeabilidade com o setor privado dentro do Estado aumentou profundamente. Consultorias particulares, né, privadas, estão sendo chamadas sempre mais para tomar decisões nas várias instâncias do topo do governo, etc. E você tem o desmonte de vários serviços principais, que são direitos principais sociais. A gente teve, logo antes da Covid, e essa por enquanto está sendo parada, uma reforma da Previdência Social que abria pela primeira vez na França a possibilidade de especulação por parte de fundos de pensão sobre o fundo da Seguridade da Previdência, que a França é um dos últimos poucos países do mundo que ainda não abriu mão e não tem esse dinheiro da Previdência disponível para os fundos de pensão. Então, esse projeto de lei da reforma da Previdência
permitia isso. A pandemia suspendeu, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente ele não irá para frente, eu espero. Mas estamos agora discutindo uma reforma como é que fala em português, desculpa, do auxílio trabalho, ou seja, quando você perde o desemprego, auxílio desemprego, desculpa, que vai precarizar ainda mais pessoas que trabalharam por poucos meses ali, etc., em situações precárias. Isso é assustador e o aparato repressivo ajuda para tetanizar a população e manter uma situação de correlação de força favorável à repressão e à privatização desses direitos. O movimento da Marine Le Pen, ele defende essa mesma política econômica que é praticada pelo Macron? Aí que tá. A Marine Le Pen, em 2017, conseguiu apresentar um discurso bastante paternalista, diria assim, no sentido da defesa das conquistas sociais, a partir de uma narrativa que seria destinada aos franceses. Claro, um recorte étnico. E a questão da nação, etc. Mas, nesse sentido, ela se diferencia um pouco de outros modelos de extrema-direita, como, por exemplo, no Brasil, que tinha um ultraliberalismo na sua maneira de considerar o Estado. Porém, quando a gente olha as votações dos deputados, seja eles no Parlamento Europeu ou na Câmara dos Deputados na França, eles não estão se posicionando sobre eles, estão nem se queixando. Você vai na página do site do Rassemblement Nacional, você não tem discussões sobre direito social, você tem discussões sobre migrações, sobre república, sobre laicidade e sobre polícia. Esses são os temas que o site hoje você vai consultar lá, você vê essas coisas. Mas, de fato, também não tem sido, mas eu acho que na França também você não tem como ganhar a eleição se você discute o fim dos direitos sociais. É impossível isso. O próprio Macron não conseguiu falar isso, porque quando ele fez a campanha ele dizia que ele era de esquerda e de direita ao mesmo tempo. Então, mas provavelmente, e é certeza que esse discurso, caso a Marine Le Pen ganhe as eleições, nós entraríamos na continuidade desse avanço do neoliberalismo no Estado, não tem dúvida. Agora, a pandemia e a crise econômica levaram a alguma inflexão por parte do Macron em relação à política econômica? Em alguns países, por exemplo, analistas registram que a pandemia e a crise econômica colocaram um pouco na berlinda das reformas liberais. Como gastos públicos, certas medidas de proteção. O que aconteceu na França? A França, depois da pandemia, é mais neoliberal ou menos neoliberal? Bom, o projeto de lei da reforma da Previdência foi suspenso. Está sendo, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, não conseguiu avançar. Houve como nas últimas crises de 2018, uma discussão sobre um plano enorme de investimento do Estado para retomar a economia, ajudar as empresas. Então, está tendo uma aparência de muito dinheiro sendo gasto para ajudar a população que está em dificuldade. Mas a maneira com a qual esse dinheiro está sendo gasto é muito pouco preocupada pela defesa dos direitos. Ou seja, hoje, por exemplo, a gente tem empresas grandes que estão fechando, indústrias com centenas de trabalhadores que estão fechando e que receberam dinheiro do governo 10 anos atrás para se manter. Mas, mesmo assim, elas estão fechando, elas estão demitindo centenas de trabalhadores. Também sem nenhuma preocupação sobre compensações ambientais. Hoje, por exemplo,
semana passada saiu a notícia do que finalmente a indústria do petróleo está retomando os mesmos níveis econômicos pré-pandemia. Que boa notícia! Então, eu não acredito que houve uma mudança no projeto político. Claro que o discurso em torno desse plano de relance, né, o plano de investimento contra a pandemia, permite uma sensação de preocupações em relação aos direitos sociais, mas o fato que, por exemplo, a lei do auxílio-desemprego agora está sendo retomada, no contexto atual, é uma provocação terrível para os trabalhadores. Qual é exatamente a mudança com essa lei do auxílio-desemprego? Como é e como passaria a ser? Eu não compreendi. Bom, na verdade, ela vai dificultar ainda mais a possibilidade de você ganhar um auxílio-desemprego total. Hoje a gente tem pessoas que têm contratos precários de 2 meses, 3 meses, então, nesse sentido, ela aumenta mais os requisitos para beneficiar do auxílio e reduz a sua duração e cria mais compensações, ou seja, se você trabalhou um pouquinho ali, você vai perder. Então, é uma situação muito cruel e totalmente inaceitável numa situação atual, onde a gente tem pessoas perdendo o emprego do jeito que a gente está vivendo. Florence, recentemente, um grupo de generais da reserva assumiram posições alinhadas a Marine Le Pen, ou abraçadas por Marine Le Pen, gerando na França, pela primeira vez desde o início dos anos 60, eu acho, algo parecido, não vamos chegar a falar numa crise militar, mas uma questão militar surge. Acho que desde que o De Gaulle passou para a reserva, todos os generais que haviam se manifestado contra a independência da Argélia, não acontecia algo deste tamanho. Um grupo importante de generais que abraçou, que alinhou com as ideias de Marine Le Pen. O que representa esse episódio no momento político atual da França? Sim. Então, o dia que essa carta foi postada, que era o 21 de abril de 2021, era, de fato, os 60 anos do que se chamou Le Putsch des Généraux, o golpe dos generais, que foi impetrado na, então, Algéria francesa, na própria capital, Alger, para tentar reconquistar a autonomia francesa em torno dessa, então, colônia. A diferença do que aconteceu é que eles não simplesmente escreveram uma carta, como realmente se mobilizaram com armas, etc. Mas é o golpe que foi abafado pelo De Gaulle, que passou todos eles para a reserva no mesmo dia, né? Na verdade, eles foram vencidos, porque o putsch durou 3, 4 dias e o De Gaulle conseguiu se expressar politicamente e acabou que várias pessoas que estavam apoiando renunciaram e eles, inclusive, foram presos. Então, foi a história nacional transformou-se, conseguiu não mais dar legitimidade a esse projeto, inclusive a descolonização e a independência da Argélia se perpetrou poucos meses depois. E aí os generais agora, na data exata do putsch dos generais, eles fizeram uma carta. Sim, agora, eles, na verdade, já tinham escrito essa carta alguns dias antes, mas esse jornal, Valores Atuais, que é um jornal de extrema-direita, que já se manifestou várias vezes com publicações terríveis contra os direitos da democracia, resolveu publicar essa tribuna nessa data. Lembrando também que 21 de abril, no caso de 2002, é a data onde o Rassemblement National, então Front National, chegou pela primeira vez no segundo turno contra Chirac,
nas eleições presidenciais. Na época era o pai de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, grande militar envolvido na Guerra da Argélia e em prol da defesa da Argélia francesa. Então, esses são símbolos, assim, que são importantes lembrar para contextualizar essa carta. Essa carta surpreendeu muito pelo seu teor, porque ela não só denuncia a situação de aumento de violência, necessidade de defesa da tradição, da pátria, guerra racial, etc. Mas ela traz uma ameaça, que é de dizer que se o atual governo não tem condição de resolver essa situação, então eles se mobilizarão com os militares atualmente na ativa para, e eu estou citando o texto, proteger nossos valores civilizacionais e salvaguardar o nosso território. Se não isso for feito, a guerra civil colocará um caos e as mortes se contarão em milhares. A carta termina assim. Isso é algo muito novo e, de fato, muito preocupante na maneira de se colocar, porque... Parece o documento do Clube Militar aqui do Brasil. Sim, aí, inclusive, você colocou os militares de pijama, porque é algo que no Brasil vocês sabem muito bem do que se trata, né? Infelizmente. Mas, de fato, aí que está. A primeira surpresa é o teor dessa carta e a profunda ilegalidade que isso representa, porque incidir militares que deem a responsabilidade de servir a nação a atuar politicamente de maneira independente é proibido por lei. Isso é definido com penas de prisão. Então, esse é um contexto, uma forma de autonomização assim, desses homens que se tornaram homens políticos, né? Esses generais. Quantos generais assinaram a carta? São uma ventena de generais, mas houve milhares de militares e alguns também militares da ativas que assinaram. A carta foi aberta por assinatura durante quase 10 dias no site. E o governo se posicionou muito tarde e de maneira muito branda. Só depois de um tempo que eles começaram a recorrer a um tribunal da Corte Penal para julgar os militares, principalmente da ativa. Então, nesse contexto, alguns dias depois, a Marine Le Pen publica uma carta dizendo: olha, que legal, vocês estão sendo abraçados pela minha causa e terão um lugar no meu movimento. Coisa, inclusive, que mostra a verdadeira cara do Rassemblement National, sendo que há anos ela tenta desconstruir esse passado militar do pai, essa imagem que o pai tem para tornar esse partido do povo, etc. Isso, inclusive, é uma jogada política muito forte por parte dela. E a opinião política, no geral, não se posicionou muito. Nós, na France Insoumise, fomos os únicos a redigir uma chamada, uma tribuna, inclusive, para recorrer ao Conselho Constitucional, para que haja, de fato, um posicionamento político penal. Depois, isso tornou-se um caso, começou a se discutir, saiu, inclusive, uma pesquisa que foi muito mal interpretada, que saiu na mídia, que 58% da população estavam apoiando essa carta, coisa que não é tão verdadeira assim, porque a gente também viu que nessa pesquisa uma grande parte da população ainda prezava pela democracia. Então, a gente não está num contexto pré-golpe tipo o Brasil. Mas a gente está, de fato, numa situação onde parte
da nebulosa ligada à polícia e às Forças Armadas, assume hoje de maneira pública posicionamentos políticos extremamente autoritários e repressivos. Isso tem se dado pela autonomização de determinadas... no grupo a gente sabe que há fileiras, consideramos que somos minoritárias, mas que há grupos neonazistas dentro da polícia, dentro das Forças Armadas, isso é conhecido. E esses grupos hoje liberaram uma voz, se sentem livres de poder expressar essa opinião. Então, esse é o resultado desse contexto de protofascização da sociedade. Quem que são os inimigos desses generais? Ou seja, eles estão fazendo essa carta contra quem? Bom, talvez seriam os islamo-esquerdistas que a gente estava comentando inicialmente. Esse é o inimigo oculto, os islamo-esquerdistas. Aí no caso, os inimigos seriam os islâmicos, os considerados terroristas, né? Que é sempre aquela maravilhosa ferramenta que a extrema-direita tem para organizar a divisão política. E aí os islãos esquerdistas são os aliados, então se tornariam também os inimigos. E todos os que defendem a liberdade de expressão. Isso, inclusive, num contexto político onde a gente tem prioridades sociais imensas, como a defesa do sistema sanitário, como a defesa do trabalho. Então, você revê como que, de maneira totalmente grosseira e nada original, você retoma os mesmos esquemas de produção dessa propaganda em torno do medo, em torno da divisão, em torno do inimigo oculto, mas isso realmente, num contexto de crise, pode funcionar. Por isso, a importância desse acirramento também em torno do movimento social para a defesa dos direitos. Então, a gente está nessa brecha e é para isso que, inclusive, nós da France Insoumise estamos trabalhando para desenvolver essa campanha. Você situou já como está se comportando a direita francesa, seja Macron, seja a extrema-direita, como expressões políticas, não as únicas, mas as principais desse movimento de fascistização. E a esquerda francesa? Você se referiu aos movimentos sociais, ao movimento sindical, mas a esquerda francesa já chegou a ter no país muita força. Sim. Se nós olharmos para 40 anos atrás, exatamente há 40 anos atrás, se eu não me engano, em abril de 1981, François Mitterrand foi eleito presidente da França, o primeiro presidente socialista eleito na França. A esquerda francesa, naquela época, tinha só a soma de socialistas e comunistas chegava a 41%, 42% dos votos. Se somasse as pequenas legendas de ultra-esquerda, alcançava algo muito próximo aos 50%. Se eu não me engano, Mitterrand ganhou no segundo turno com 48% e qualquer coisa por cento. Hoje, a esquerda francesa, mesmo que somemos a votação de 17 entre a França Insubmissa e o Partido Socialista, dá 25%, 26%. E o Partido Socialista já não é lá muito de esquerda. Se agregarmos as pequenas legendas de ultra-esquerda, não bate nos 30%. Como se comporta a esquerda francesa e por que essa degradação eleitoral? Bom, temos uma segmentação muito grande entre... Hoje a gente tem 4 partidos que pretendem participar, concorrer à eleição presidencial pela esquerda, né? A gente tem o Partido Socialista, a gente tem a France Insoumise, a gente tem o Ecologista e o Partido Comunista, que inclusive declarou candidatura presidencial poucas semanas atrás. Nesse contexto, atualmente, as possibilidades de união são difíceis de enxergar.
Jean-Luc Mélenchon já declarou sua candidatura em base a um programa político claro, e as outras estão disputando, deslegitimando ela, considerando que eles vão organizar umas prévias. Só que, de fato, todas elas estão querendo encabeçar o que seria a esquerda, sendo que já não tem mais a esquerda. Quando a gente enxerga, por exemplo, o Partido Ecologista, que tem declarado durante as eleições europeias que a ecologia é compatível com o capitalismo, por exemplo, você tem um grande problema na maneira com a qual você vai enxergar um programa político que quer superar esse modelo, né? Seria uma espécie de ecoliberalismo. Sim, talvez, exato. E outras partes a gente consegue se unir, mas vamos dizer que é um octopus, e nesses aspectos que justamente busca também reconquistar determinadas partes do eleitorado de Macron. Inclusive isso fez que saiu um resultado bom nas eleições municipais das prefeituras, várias prefeituras ecológicas, que inclusive concorreram com apoio de outras forças, inclusive a Front Insoumise. Claramente, se a gente quiser fazer uma análise geral assim, do porquê do declínio da esquerda, a gente também não precisa correr muito longe para fazer a explicação. Nos anos 80, a gente tinha um processo ainda de organização de classe muito maior, que faz que hoje a própria identificação com o pensamento de esquerda é totalmente diferente. Eu, pessoalmente, eu considero que militar hoje com a etiqueta da esquerda em busca de pessoas que se identificam com a esquerda, usando a palavra esquerda, não seja a principal ferramenta que nós vamos ter para ganhar um projeto político. Nós precisamos considerar que houve uma pulverização na maneira de se relacionar com as organizações de trabalho, as possibilidades de organização política que há, e responder a as demandas sociais da população a partir das organizações que elas têm. Quando a gente vê a uberização do trabalho, os trabalhadores das plataformas, quando a gente vê a grande maioria das pessoas que trabalham com terceirizadas, você não tem como pensar dessa mesma maneira a organização de classe. Então, isso é uma coisa que os movimentos políticos precisam se reorganizar, e talvez, nesse sentido, a própria ferramenta de partido não seja a única que possa ajudar nesse processo. E a gente, inclusive, viu a força que o movimento dos coletes amarelos teve nesse sentido. E eu acredito que nós teremos vários outros episódios de mobilização com esse mesmo formato até as eleições presidenciais. Sim, mas como é que isso se reflete no processo eleitoral? Porque se não houver algum grau de unidade de esquerda, é possível impedir um segundo turno Marine Le Pen e Macron? Você viu o que aconteceu em 2017, né? A France Insoumise perdeu o segundo lugar por poucos votos. Se a gente tivesse tido essa união, a gente chegava no segundo turno. Claro. Então, o candidato do PS, se tivesse apoiado o Mélenchon... a gente passava na frente do candidato da direita. Então, essa situação é uma situação ainda que precisa ser avançada e discutida. Há negociações acontecendo, eu não faço parte delas, então não tenho como te prever o futuro. Eu acredito que é preciso pensar
em torno de um programa e de uma plataforma política comum, clara. Você tem trajetórias políticas históricas, principalmente na representação do Partido Socialista, que defende uma certa legitimidade política. Enfim, essa articulação é bastante difícil. Eu acredito que é preciso avançar e é preciso também sair da discussão dos aparatos políticos para pensar um movimento de massa e um movimento de organização. Então, é por ali que acontecerá algum caminhamento político e a vitória. Outro problema, se a gente quiser aumentar ainda mais a leitura crítica, é a abstenção. Nós vimos isso nas últimas eleições, inclusive não é um fenômeno só francês, né? No Brasil, apesar do voto obrigatório, já vimos que isso também acontece, ou seja, você tem o outro partido político, que é o partido da abstenção, que ganha hoje todas as eleições. E essa é a grande discussão em torno da relação com a política e, inclusive, desse autoritarismo que a gente estava falando mais cedo, né? Qual que é, hoje, a legitimidade que as pessoas dão à democracia, na sua realidade individual em termos de cidadão. Programaticamente, como é que você situaria cada uma dessas 4 vertentes de esquerda? Eu queria que você deixasse até o France Insoumise, o Partido de Gauche, do qual você é dirigente, para o final, para nos explicar melhor. Mas o que representa hoje na esquerda o pensamento do PS? Você já falou um pouco dos verdes, uma espécie de ecoliberalismo, mas o que representa o Partido Socialista, o que representa o Partido Comunista e o que representa o Partido de Gauche? Bom, o Partido Gauche, no caso, não está individualizado em relação à France Insoumise. Nós estamos apoiando o Jean-Luc Mélenchon nas eleições. Só uma coisinha antes, Florence, explica um pouco para mim mesmo e para os nossos internautas. Qual é a diferença entre Partido de Gauche e France Insoumise? France Insoumise é uma coalizão ou é um outro partido? France Insoumise não é um partido, é um movimento político. Compõe a France Insoumise representante de outros partidos políticos, inclusive comunistas, inclusive outros partidos menores. É uma coalizão, a France Insoumise. O movimento político, o tema, a definição seria essa. Diferente, inclusive, da frente de esquerda com a qual Jean-Luc Mélenchon concorreu em 2012. A frente de esquerda era, sim, várias organizações políticas juntas. Era uma coalizão clássica. Uhum. Isso. O movimento político é um movimento em que você tem a maioria dos seus integrantes que não são de outros partidos, mas cidadãos envolvidos. E é um movimento que tem a vontade de ser um trabalho mais de massa em torno da organização de ações, de campanha, de mobilização. E o partido de esquerda integra o movimento France Insoumise ou o apoia? Sim, nós temos... O partido de esquerda é um partido, então, que também tem suas finalidades que vão além das eleições, desenvolve uma teoria política que é o ecossocialismo, que é uma doutrina política de reflexões, e nós consideramos que nossa estratégia eleitoral é essa de compor a France Insoumise para apoiar a candidatura do Jean-Luc Mélenchon. Tá bem. O próprio Jean-Luc Mélenchon tem origem no partido de esquerda. É o fundador do partido de esquerda. E ele continua membro. Se a definição ideológica sintética que você daria do partido de esquerda é um partido ecossocialista. É a definição que nós temos. Nós somos um partido ecossocialista, temos organizado desde o final do ano passado um processo internacional de reflexão em torno do ecossocialismo. Inclusive, a gente já chegou a convidar companheiros políticos do Brasil, do PT, do PSOL, do MST, da América Latina no geral. Estamos com esse processo de reflexão amplo para uma organização, uma coalizão, assim, coalizão seria uma internacional ecossocialista, vamos dizer, uma rede internacional, talvez a gente terá a possibilidade de conversar mais a respeito, se você se interessar. Claro. Mas voltando... O socialista representa o quê?
Bom, o Partido Socialista está numa trajetória de descrescência, né? A partir da vitória, a última vitória do François Hollande, tem François perdido... Hollande, só para registro, ele ganhou as eleições em 2012. Isso. Antes do Macron. E que era o ministro de François Hollande. Bom lembrar também. E o Partido Socialista é um partido de tendências, que é importante lembrar, diferente, por exemplo, do Partido Gauche. Então, você tem ali várias visões e vários movimentos políticos. Você ainda tem hoje militantes do Partido Socialista e, inclusive, deputados que pautam um discurso razoavelmente próximo ao nosso politicamente. Mas, de fato, as tendências tendem o posicionamento político do Partido Socialista tende a ser menos de oposição e talvez exageraria em falar de conciliação, mas não tem liderado hoje uma postura de oposição política à esquerda clara que temos feito hoje. Inclusive, assim, eu não estou falando disso porque eu sou representante da France Insoumise, mas a opinião pública em geral concorda no fato que a France Insoumise hoje é o principal partido de oposição de esquerda. Uhum. E o Partido Comunista? O Partido Comunista tem a sua trajetória política, que é um processo muito amplo, né? Até os anos 80, o partido era uma organização de massa social forte, que inclusive permeava vários espaços de coletivos, associações, sindicatos. Que eleitoralmente chegou a ter 25% dos votos em eleição presidencial no passado. Exato. Então, é uma estrutura política incomparável com a sua história, que tem também se reduzido muito, né? E hoje o Partido Comunista tem uma estratégia política que principalmente nas eleições locais, a gente tem visto isso, onde há prefeituras que têm histórias locais, como prefeitos comunistas, etc., eles têm adotado várias estratégias de convergência com o Partido Socialista para a vitória nas eleições. Isso, inclusive, tem causado vários acirramentos com as nossas posições políticas. Mas temos um trabalho, assim, quando tem os movimentos políticos, os atos políticos, caminhamos juntos e com felicidades e honra política para fazer isso. Os comunistas são o aliado mais próximo ao França Insoumise, à França Insoumise e ao partido de esquerda no espectro da esquerda francesa. Temos trabalhado muito bem, e agora o François Roussel, que é o presidente o secretário-geral do partido, tem declarado candidatura presidencial própria, até porque eles não fizeram isso na eleição passada, com uma vontade de marcar posições políticas no espaço. Não sei se essa candidatura irá até o fim, nós veremos isso. Pode ser que sim, mas é uma postura política distinta daquela que houve em 2017, por exemplo. Isso não é uma postura, digamos, aliancista em relação à França Insoumise. Sim, e há uma certa crítica por parte de todos os partidos de esquerda em considerar que a França Insoumise não quer fazer o jogo da aliança e quer partir sozinha. Eu estou te falando isso tentando ser objetiva. Eu sei que é a crítica que está sendo feita. Ou seja, o Jean-Luc Mélenchon já está não está querendo conversar com a gente, ele está ali para seguir sozinho e vai querer empurrar a goela abaixo, e ele será, no caso, responsável da derrota da esquerda, caso a gente
a união da esquerda não aconteça. Nesse sentido, uma outra coisa que é preciso falar é que inclusive uma discussão que tem acontecido no Brasil em outros patamares, mas que quando se discute em necessidade de enfrentar um inimigo comum muito perigoso, como seria a extrema-direita, sempre volta aquela discussão da grande aliança republicana, que não é assim, no caso, você tem dois tipos de aliança, né? Você pode se aliar todos dentro do que você chamaria de esquerda, esquecendo ali os pequenos, que acabam sendo os pequenos detalhes. Você pode também fazer uma aliança maior, como tem sido discutido no Brasil, em volta. Mas vamos pensar daquela aliança de esquerda, que é o tal do voto útil, que acaba terminando ali. Você tende também a discutir essa reflexão de que, também, tudo bem, nós não vamos fazer revolução agora, a gente não vai discutir mudança radical no processo de produção, na relação com o clima, nós precisamos lutar contra a extrema-direita, tá entendendo? Essa é a prioridade. Então, nesse sentido aí, você constrói também uma outra narrativa na maneira de pensar as prioridades políticas. Nós consideramos que a única maneira de a gente sair vitorioso desse processo autoritário e de acerramento do neoliberalismo é uma ruptura profunda na maneira de se pensar o sistema produtivo. Nós temos, inclusive, demonstrado que o que a gente chama de bifurcação ecológica e não de transição ecológica tem a possibilidade de ser financiado e tem a possibilidade de transformar a economia para a reorganização desse sistema produtivo do trabalho e redefinição de uma maneira muito mais protetiva e segura de organizar a sociedade. Esse é o programa que defendemos e consideramos que são nesses momentos que é preciso inovar e ter a coragem de avançar nos projetos sociais e que há uma parte da sociedade que está demandando isso, né? Inclusive, nas próprias eleições em 2017, tinha um acordo em que o programa político da France Insoumise era um dos mais avançados e dos mais críveis e mais elaborados. Agora veremos como isso avançará nos próximos meses até o programa da França Insubmissa, ela tem uma clara coloração além ecossocialista e anticapitalista? Tá, a France Insoumise nunca menciona o conceito de ecossocialismo e tampouco a discussão sobre o capitalismo em si. É um projeto de governo, não é uma visão política do mundo. Nesse sentido, ele traz medidas. Nós, por exemplo, falamos da regra verde, que seria um conceito que nós implementaríamos na Constituição, que define que você não pode retirar da terra mais do que você devolve para ela. Isso tem, afim, vários desdobramentos na maneira de se pensar a produção, de se pensar a organização dos recursos naturais, etc. Essa é a maneira com a qual o programa da France Insoumise constrói sua ação, que é um programa de governo. Compreendo. Florence, a gente está chegando aqui ao final. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados, às nossas convidadas. O que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas? Tá, eu estou lendo um livro brasileiro, porque eu não passei esses anos no Brasil à toa, e inclusive minha militância no Brasil está continuando me inspirando na minha atuação política na França, e o livro que eu estou lendo, devagar, inclusive, mas espero com muita profundidade, é um livro que se chama Trabalho de Base,
e que está sendo publicado, um livro antigo, na editora Expressão Popular. E é um livro que traz vários aspectos dos princípios da educação popular e da maneira com a qual você traz uma articulação política de uma determinada comunidade para a luta de classe. Quem é o autor? O autor é uma coletânea, né? Mas o autor é Ranulfo Peloso. São uma coletânea do CEPIS, que é um centro de pesquisa da educação popular. Eu comprei esse livro no Armazém do Campo do MST, lá em Belo Horizonte, alguns meses atrás. E, para mim, quando a gente estava discutindo de extrema-direita, podia ter trazido um livro que discute sobre como entender a extrema-direita, etc. Mas esse, para mim, me traz ensinamentos na maneira com a qual a gente precisa discutir essa, que também é uma despolitização da sociedade. Para mim, lutar contra a fascização da sociedade é saber trazer as pessoas de novo para a luta de classe e para o que faz sentido para elas na sua realidade de vida. Essa seria a missão que eu pretendo ter e que eu considero que deve ter os militantes políticos. Então, esse livro está me ajudando muito nesse sentido, ainda não terminei, portanto, já sei um pouco do que ele fala, por isso que eu estou conversando com vocês sobre isso. E o filme... Tem um filme também, né? Que eu tenho que comentar. O filme ou a série que você está assistindo? Então, eu não estou assistindo série, desculpas. Não consegui atender essa demanda, mas eu queria mencionar também que esse ano a França está comemorando uns 150 anos da Comuna de Paris. Inclusive, em março, que era, 1871, nós comemoramos, fomos caminhar no Muro dos Federados, lá em Montmartre, onde aconteceram os enfrentamentos. E é uma data importante para a gente pensar, que já chegamos, mesmo que durante tão poucos dias, mas já chegamos a elaborar um programa político com esse nível de defesa dos direitos do povo, de organização do povo, portanto, com muito sofrimento também, e muita mortes. E eu queria simplesmente recomendar, são vários filmes, mas tem um bonito e acessível que conta a história de Louise Michel. Eu não tenho o nome do autor, mas é muito fácil de achar, e que é uma figura política mulher também, Sobre a Louise Michel. É um filme, isso. Louise Michel. E que também conta como o exílio que ela teve que fazer quando ela foi os trabalhos forçados na Nova Caledônia, foi levada lá não sei como é que fala em português, Le Bagne, onde você tem que ir trabalhos forçados, e ela foi descobrir os Kanak, os povos indígenas da Nova Caledônia, e isso também trouxe para ela várias inspirações para continuar a lutar depois politicamente. É o Desterro. Isso, Desterro. Enfim, é uma figura política muito importante na história política da França, e ela precisa ser lembrada nesse ano que estamos comemorando os 150 anos da Comuna de Paris. Então, para mim, são esses recados, porque nós falamos muito de ameaças políticas, nós falamos de um contexto político difícil. Aqui no Brasil, o nome do filme é A Rebelde Louise Michel. Isso, obrigada, produção. A Michele, que é a nossa produtora, está aqui lembrando que o nome do filme é A Rebelde Louise Michel. A Rebelde, e eu acho que é com rebeldia que nós precisamos fechar essa conversa, porque falar de extrema-direita
nos obriga a nós ser ainda mais rebeldes e ainda mais determinados na capacidade de defender o projeto político de revolução popular e socialista. E não podemos, então, nos despedir nessas notas difíceis, mas sim nos despedir nessas visões políticas e nessa nosso papel no desenvolvimento dessas lutas vitoriosas. Florência, eu queria agradecer muitíssimo por essa conversa, por essa entrevista, por você ter atendido o nosso convite. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito suas informações e análises sobre a situação francesa, que chama atenção, preocupa e motiva as pessoas em todos os cantos do mundo. Muito obrigado pela tua participação no 20 Minutos Internacional de hoje. Obrigada, Breno. Eu espero também que isso tenha ajudado. Talvez a gente irá debater com os ouvintes pelos vários chats ali do site. Me coloco à disposição se precisar de continuar, e talvez críticas também, né, ao que foi falado. Obrigado. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A nossa convidada de hoje foi a dirigente nacional do Partido de Esquerda da França, Florence Poznansky. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado na próxima segunda-feira, 10 de maio, às 11 horas da manhã, será o professor Henrique Carneiro, e nós vamos conversar sobre o fracasso da guerra às drogas. Vamos debater esse tema fundamental das sociedades modernas, esse tema fundamental da segurança dos povos. Segunda-feira, 10 de maio, 11 horas da manhã, nos canais de Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até